Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro, eu estava terminando de editar e disponibilizar, claro, ainda não liberei, o módulo de cluster ali no curso do Proxmox, e eu fiz questão de parar para vir conversar um pouco com vocês, não só sobre isso, mas sobre os rumos que a gente tem tratado com relação à linha de aprendizado, né? Eu tenho visto, e eu levei um tempo para poder liberar, e vou liberar em setembro agora, esse módulo, mas eu tenho visto em que cada vez mais a gente tem sido mais imediatista. A gente não tem dominado minimamente uma tecnologia e já quer usar todos os conceitos dessa tecnologia para resolver um problema. E aí a gente acaba criando outro. Por que eu estou dizendo isso também? Na semana passada eu atendi um cliente onde ele tinha todos os conceitos, né, que a gente vê aí pela internet. Ele tinha não 3, não 4, 2 servidores Proxmox, né, um cluster, 2. Ele tinha storage distribuído entre eles. Ele tinha muito bem definido, né, na cabeça dele ali a questão do move de uma máquina para o outro lugar, para o outro host. Mas na prática, eu até suspirei, na prática não funcionava, só dava problema. Por quê? Porque toda essa tecnologia estava sendo executada na sua própria rede local, que era gigabit. E aí o fato de colocar duas interfaces gigabit e transformar em 2 gigabit ali, em uma agregação, na cabeça dele estava resolvido, né? Até que conflitou serviços, backup e indisponibilidade de uma interface de rede, para que a gente enxergasse o problema real que já estava ali, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, além de eu não dar nome aos bois, digamos assim, eu tive um trabalho de ensinar, digamos assim, de explicar, de detalhar os problemas reais que aquilo aconteceu na estrutura dele, né? Para além de conseguir a consultoria, né, e poder pagar minhas contas, afinal, ano que vem meu filho está no colégio, eu descobri que o colégio é caríssimo. Para além disso, eu realmente me incomodo das pessoas não entenderem aonde elas estão se metendo quando elas usam um determinado serviço. Então, a gente teve que fazer um trabalho em que o usuário, ou seja, o cliente, precisasse entender a criticidade dos serviços que ele estava implementando, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar, explicar, demonstrar, a vivenciar as melhorias, né, uma vez que a gente começa a melhorar os recursos e melhorar as implantações, o cliente começa a perceber ao longo das semanas a melhoria no serviço. Com base nisso, por exemplo, a gente teve ali uma correlação real, em redução de custo. Caio, como é que você fez a redução de custo do cliente se você está colocando mais recursos, colocando mais serviço, também tem suas horas, tem suas consultorias? Aqui deixa eu fazer um disclaimer antes que eu esqueça, eu sou péssimo para isso. Algumas pessoas pediram para eu reduzir as horas da consultoria e da mentoria, no caso, de 2 horas para 1 hora, né? Consequentemente, mexendo no valor. Os links estão aqui embaixo. Não se preocupem tanto, também me perguntaram sobre isso. Caio, mas o horário só tem de meio-dia a 1 hora. É esse horário mesmo? Não. Esse horário é o horário que a plataforma me permite colocar. Porque eu prefiro colocar 1 hora que não condiz com a realidade, mas eu negocio com você o melhor horário para você, porque a gente pode, por exemplo, se você colocar 1 hora e que depois você não pode, você tem que ir na plataforma fazer o reagendamento. Isso não é tão simples. Por isso, eu prefiro colocar 1 hora padrão e a gente conversa sobre o melhor horário que você pode ser atendido, para que a gente consiga entender o seu problema e sair ali com norteamentos para que você possa investir, corrigir e melhorar o seu ambiente, tá? Os links estão aqui embaixo. Tenho feito não bastante como eu gostaria, senão eu já teria uma casa própria, mas eu tenho feito alguns ao longo das semanas e acredito que tem sido muito positivo pelo feedback que eu tenho recebido. Então, os links estão aqui embaixo. Mas retornando ao assunto, Caio, como é que você correlacionou a redução de custo com a melhoria do serviço se você está comprando mais recurso? Nesse cliente, a gente tinha um problema real em que o financeiro dele, o setor financeiro,
sempre largava após o horário e quando chegava às sextas-feiras, o pessoal ficava, eh, geralmente próximo do final do mês, ficava mais tempo porque tinha que concluir o trabalho. E aí foi identificado que a performance e o processo de alguns itens estavam impactando nisso. Quando a gente resolve a causa raiz, ou a gente tira a carga do problema principal, fazendo com que ele pareça menor, porque ele perdeu ali poder de destrutivo do seu ambiente, eles tiveram menos horas extras no setor. Consequentemente, quando eles têm hora extra, eles têm a política de pagar no próximo mês, consequentemente, a parte de hora extra foi reduzida. Para além de hora extra, existe uma questão também em que, após um determinado horário, o colaborador ele precisa, né, ele tem direito a táxi ou Uber, enfim, um meio de locomoção até sua casa. E isso também é um custo. Então, a gente acaba que impactando em outras áreas e, principalmente, nesse caso, a gente impactou na parte do DP e do RH. Então, o cliente ele viu o valor, agregou valor aí. Inclusive, ele está para fazer um depoimento, eu faço questão de colocar quando estiver disponível, vou até usar ele para o Instagram, para fazer essa questão de divulgação. Mas eu queria que vocês entendessem que essa parte, e aí falando especificamente agora, voltando ao assunto, com relação à estrutura de cluster, vocês precisam entender que, às vezes, o que vocês veem na internet, ela funciona na internet. Às vezes, o que vocês veem não vai funcionar como deveria no seu ambiente, como o mantenedor diz que resolve, como a resolução de todos os seus problemas, porque as suas variáveis são outras. Então, para além de começar a pegar as coisas da internet e colocar as implantações de qualquer jeito, comecem estruturando, criem um ambiente de laboratório. Eu sempre falo isso, parece que eu sou repetitivo, mas é porque é verdade. Criem um ambiente de laboratório, verifiquem melhoria dos seus recursos. Gente, não dá para vocês trabalharem, como eu vi, com HDs mecânicos hoje em dia. E não, quando eu digo mecânico, o pessoal às vezes confunde que é HD SAS. Não. Se fosse HD SAS, estava até bom. Porque, por mais que o SSD doméstico tenha uma velocidade de leitura escrita melhor, o SAS ele vai me dar uma estabilidade a nível de performance. Ele vai suportar uma massa de dados maior. Ele vai suportar mais queda de energia. Então, o SAS ele não é ruim. Né? Poxa, se eu tivesse disco SAS em todos os meus ambientes, que eu já entrei até hoje, eu estaria feliz. Mas não é a realidade. A gente pega, por exemplo, o pessoal chega ao ponto de pegar disco de notebook para colocar no servidor, que não é servidor. Então, eu queria que vocês refletissem na essência da tecnologia do dia a dia da implantação para vocês. Tá? Então, fazendo isso, você consegue evitar problemas. Você consegue, inclusive, evitar, que foi esse caso, uma possível demissão, né? Onde o time já estava saturado com um problema real e que basicamente poderia ser evitado. E aí eu percebo que a gente também tenta resolver um problema porque a empresa não investe, né? E as empresas elas têm essa questão, é muito comum, né, empresários falarem que investem em tecnologia, mas tecnologia para ele é essa moda que está agora de IA, é essa moda que está agora de automação, mas eles não entendem que tudo isso está em cima de uma infraestrutura, seja ela local, seja ela na nuvem, ela está numa infraestrutura. O que acontece é que essa infraestrutura ela está sendo engolida por uma abstração. A gente está trazendo aí hiperconvergência, a gente está trazendo aí clusterização, a gente está trazendo alta disponibilidade, e tudo isso está dentro da hiperconvergência, onde cada vez mais camadas de administração elas são suprimidas por uma interface cada vez mais simples e que o próprio usuário pode startar, restartar, desligar e mandar rodar. E tudo isso a gente acaba perdendo a capacidade de implantar de forma mais performática. Não estou aqui dizendo que você tem que voltar para seus servidores completamente físicos ali na sua empresa e não usar cloud. Dependendo do seu serviço, dependendo do seu negócio, é muito melhor você estar na cloud. Caio, tem que ser total? Não, pode ser parcial.
Tem que ser no mesmo lugar? Não, pode ser distribuído. Mas a grande questão é que você precisa entender e dominar as tecnologias minimamente para você evitar problema. Então, eu queria abrir aqui, a partir de setembro, eu queria abrir aqui uma vertente no projeto, que é começar a demonstrar para vocês na prática, e eu vou fazer um grupo para que vocês que estejam interessados participem ativamente, inclusive em lives, para que a gente consiga criar padronizações de documentação, para que vocês aprendam como fazer uma apresentação de indicadores, como criar um indicador, para que vocês aprendam como apresentar o seu ambiente. Cara, em uma reunião de diretores, em uma reunião de gestores, ó, esse é meu ambiente, esse é meu problema, essas são minhas dores, esse é o meu recurso, é isso que eu consigo fazer com isso, os problemas são esses, se eu tiver esse item, eu vou resolver esses problemas aqui e vocês vão ter essas resoluções. Então, é pleitear melhorias e parar de estar escovando bit, trocando HD mecânico. É começar a dizer, cara, tudo bem, eu tenho que trocar minha infra. Como é que eu posso pleitear? Porque reclamar também é muito fácil, né? Mas como é que eu posso sair de uma infra gigabit, por exemplo? Como é que eu posso sair de uma rede em que os switches não são gerenciáveis para uma rede com switch gerenciável? E para além de sair de uma rede com switch gerenciável e sair para uma rede de discos enterprise, para além disso, como é que eu trago casos reais de resolução de problema? Como é que eu consigo correlacionar que o cara investiu aqui está trazendo essa melhoria? Porque se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir fazer essa conversão de problemática e resolução, a gente vai estar girando no mesmo círculo. Vai estar correndo atrás do rabo e não vai estar resolvendo. Então, eu realmente fiquei bem impactado com a resolução desse atendimento, em que a gente conseguiu apresentar uma queda de hora extra e de custo, melhorando a infraestrutura local. Então, isso aqui é muito impactante. Eu gostaria, de alguma forma, replicar isso, tá? Para vocês, de uma forma que fique mais claro. Mas para que consiga fazer isso, a gente tem que ter cada vez mais casos, cada vez mais itens, cada vez mais resoluções, cada vez mais pessoas. Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo sugestões, problemas reais que vocês têm e o que vocês gostariam, por exemplo, de conseguir fazer no ambiente de vocês. Caio, eu não consigo criar um indicador. Eu não entendo o indicador, eu não sei para que serve. Eu não consigo criar uma apresentação. Eu não consigo correlacionar o ROI. Eu não sei quanto é que o setor de TI da minha empresa tem de custo, tem de investimento. Eu não sei planejar um aumento de salário, não sei pleitear umas férias. Essa pegada, essa vertente eu vou abrir nesse projeto e eu acho que esse atendimento que eu fiz com o cliente foi primordial para a gente conseguir startar isso. E Caio, quando você fala assim, quantas horas de consultoria foi esse projeto? 30 horas. Caio, é muito? Não, foi até pouco. Para o nível de entrega que a gente teve, foi até pouco. Né? Então, por exemplo, a gente precisa entender que a gente tem antes de sair implementando serviços sem entender. Sai um serviço novo, o pessoal já quer implantar. O cara está hoje com o TrueNAS, aí sai, ele descobre o Open Development. Ele já, no outro dia, já muda para o Open Development. Aí depois ele descobre o OnCloud, ele já muda para o OnCloud. Aí ele está agora com o AD da Microsoft pirata, e aí ele descobre o NetServer. Ele já migra para NetServer, sem entender a problemática do NetServer. Sem entender que melhorou o Samba, sim, fiz até vídeo aqui, mas sem entender que a parte de cluster do NetServer ainda não está legal. Então, a gente tem que entender isso para poder evitar problemas. Então, para além disso, eu queria que vocês deixassem aqui embaixo sugestões de problemas reais para que eu pudesse gerar conteúdos e trazer mais refinamento nos materiais para vocês, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.